Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Você que já está acostumado com o canal, eu sei que você já reparou em duas coisas diferentes aqui nesse começo de vídeo. Primeira e mais evidente é o cenário. Hoje eu tô gravando aqui num outro local da minha sala, normalmente eu gravo aqui na cortina preta, que vocês estão vendo, acho que só um cantinho. E depois que eu fiz a live aqui de 1 ano do canal, eu gostei desse cenário e hoje também eu tô com um problema aí de claridade na cortina, então eu resolvi testar esse cenário aqui em formato de vídeo mesmo. Eu até trouxe aqui, ó, a caveirinha que vocês gostam, o difusor. Enfim, estamos ainda na sala da minha casa. A segunda coisa é a minha voz, gente. A minha voz tá terrível. Eu já adiei a gravação desse vídeo 2 vezes, 2 dias, porque eu não conseguia gravar. Hoje eu tô conseguindo falar um pouquinho melhor, mas vocês devem estar percebendo essa diferença aqui na minha voz, mas eu preciso gravar, né? Então peço desculpas se a voz estiver um pouquinho diferente hoje. O caso de hoje eu conheci pelo canal da minha amiga, a Thaís Rory. Se você não conhece o canal dela, vai lá conhecer, o que eu acho difícil, porque tem muita gente que veio de lá pra cá, né? Mas se você não conhece, recomendo muito que você assista a Thaís. Ela posta aí 3 vezes na semana, sempre casos diferentes, casos que a gente nunca viu. Inclusive esse que ela postou já faz aí mais de 1 ano atrás. Quando eu tava conversando com ela, ela disse, não, faz o caso, porque agora tem mais informação, tem mais documentários do que na época que ela fez. Então vamos conhecer a Molly McLaren. Molly McLaren era uma garota de 23 anos de Chatham, na Inglaterra, filha de Joanne e Douglas McLaren, e ela também tinha um irmão mais velho chamado Tom. A Molly é descrita pela família e pelas amigas como sendo aquela pessoa de um coração muito, muito amoroso. Ela era muito amigável. Na verdade, ela era aquela amiga que todo mundo queria ficar perto, porque ela sempre dava um jeito de animar todo mundo, de fazer todo mundo rir. Era o jeito dela de fazer as pessoas se sentirem acolhidas, mesmo se fosse um amigo novo que ela estava fazendo, que ela adorava fazer, né? Novos amigos. Ela queria que essa pessoa se sentisse acolhida. Ela também, apesar de ser jovem, e normalmente os jovens não gostam muito disso, mas ela amava passar um tempo com a família. Ela adorava fazer programas junto com a família, né? Jantares, se reunir para assistir filme, assistir séries. Então eles tinham realmente um relacionamento muito especial. Além de tudo isso, é claro, a característica da Molly que mais chamava atenção, assim, logo que você olhava para ela, era a beleza. Ela era uma menina que chamava muita atenção. E quando ela estava saindo ali do ensino médio, ela começou a dizer para os pais que ela queria trabalhar na parte da saúde física das pessoas. Ela aspirava a promover, aconselhar as pessoas sobre saúde, condicionamento físico, bem-estar. Mas quando ela disse isso para a família ficou um pouco preocupada porque a Molly já tinha sofrido com alguns problemas, alguns distúrbios alimentares. Então eles achavam que talvez se ela fosse ainda estudar tudo isso, alimentação, condicionamento físico, isso fosse agravar de alguma forma. Só que não, foi o contrário. Quanto mais ela estudava sobre o assunto, mais ela entendia, né, sobre esses distúrbios que ela teve e o que ela tinha que fazer para ter uma vida saudável e também proporcionar isso para as outras pessoas. Então, na faculdade, tudo estava indo muito bem para Molly, além dela ter agora essa base aí toda de estudos desse assunto que estava ajudando ela a superar esse distúrbio que ela tinha tido no passado. Ela estava amando estudar isso, até num ponto que ela resolveu fazer o próprio blog fitness, onde ela começava a postar todos os treinos, o que ela estava comendo, algumas dicas e o que ela estava ali também aprendendo na faculdade. Fora tudo isso, ainda na faculdade, ela estava fazendo muitos amigos. Era uma coisa que ela adorava fazer, né? Quanto mais amigos, melhor. Além de tudo isso, a Molly começou também a trabalhar meio período. Primeiro ela trabalhou numa loja de roupas, depois ela foi trabalhar num bar e o dia dela era sempre cheio. E ela não tinha, assim, muito tempo pra namorar. E, na verdade, a Molly, ela nunca teve, assim, muitos namorados. Ela era aquela menina que eu tava esperando alguém realmente que tivesse muito a ver com ela, que tivesse os mesmos interesses. Ela não era de ficar desesperada atrás de alguém, atrás de um namorado. Ela sempre queria aquela pessoa especial.
Só que nesse momento aqui, a Molly, ela tava meio que atrás de alguém, assim. Ela queria ter um parceiro na vida dela, que de repente tivesse aí as mesmas ideias, as mesmas visões do futuro, né? Construir algo juntos. Só que ela não tinha tempo, como eu acabei de falar. Ela tinha a faculdade, o trabalho, os amigos, o blog. Ela não tinha muito tempo para socializar nessa parte de sair em encontros, então ela fez o que muitas pessoas fazem hoje em dia, que é recorrer à internet, e mais especificamente nesse caso, o aplicativo Tinder. E em julho de 2016, a Molly tá lá no Tinder e de repente ela recebe um match. Eu não sei se todo mundo que tá me assistindo aqui sabe exatamente como funciona o Tinder. Vou tentar explicar rapidamente para caso alguém não saiba. Esse aplicativo é um aplicativo de namoro ou de encontros rápidos, porque nem todo mundo que tá lá quer realmente um relacionamento sério. Mas você tem o seu perfil lá e você vai olhando o perfil das pessoas. Eu não lembro exatamente, gente, porque eu usei o Tinder uma vez na vida pra ver qual é, mas eu achei muito bizarro. Mas, se eu não me engano, quando você viu o perfil de alguém e você arrastasse esse perfil para a direita, era porque você curtiu a pessoa. Se você arrastasse para a esquerda, é porque você não curtiu a pessoa. E se a pessoa que você curtiu, de repente, cai na tua foto lá e ela te curte também, ela também arrasta a sua fotinho para a direita, o que acontece? O tal do match, a combinação. Ou seja, você só sabe se alguém gostou do seu perfil na hora que dá o match, entendeu? Então, por isso que é divertido, porque você pode também ficar lá só dando não, 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 só pra ver o perfil das pessoas, que a pessoa nunca vai saber que você não gostou do perfil dela. Enfim, gente, explicação rapidinha aqui pra quem não conhece o Tinder, tá? Então, em julho de 2016, a Molly, ela teve o tal do match com uma pessoa. Ela combinou com Joshua Stimpson, de 25 anos. Ele era um trabalhador de um armazém e era de Woodham, na Inglaterra. E parecia ser o par perfeito para Molly. Os dois tinham essa paixão pelo mundo fitness, gostavam de malhar, de comer saudável, de estar sempre fazendo algum tipo de exercício. E eles também, além da saúde física, se preocupavam muito com a saúde mental. Porque ambos já tinham tido suas batalhas, né? Na depressão, ansiedade. O Joshua acaba confidenciando para Molly que ele sofria de transtorno bipolar. E a Molly acaba também falando pro Joshua dos problemas que ela teve ali com distúrbios alimentares. Então eles sentiam que os dois poderiam se ajudar, né? Seriam um apoio do outro. E claro, ali aliado a todo esse mundo fitness de saúde física que sempre ajuda na parte mental. Então era realmente o match perfeito. Eles começam então a conversar todos os dias e a família da Molly estava muito feliz com esse relacionamento, digamos assim, que aqui ainda era só virtual, mas eles estavam felizes porque eles viam o quanto a Molly estava feliz, o quanto ela estava empolgada, animada com essa relação, de ter encontrado alguém que ela pudesse confidenciar as coisas, que pudesse ter algum tipo de apoio e junto com tudo que estava acontecendo de bom, né, na vida dela. Então, claro, a família, os amigos, eles queriam conhecer o tal do Joshua, né, porque ele estava fazendo muito bem para a Molly. Só que mesmo assim, mesmo com toda essa empolgação que a Molly tava, ela queria esperar, assim, ela não queria já de cara conhecer ele ao vivo ou já tomar qualquer atitude, assim, para que fosse um relacionamento sério. Então, ela espera. Eles se conheceram ali em julho de 2016 no Tinder e eles vão se conhecer pessoalmente só em novembro do mesmo ano. Então, nesse mês, né, de novembro, ele conhece a Molly, conhece também a família da Molly. E a família gostou muito do Joshua. Eles falaram que ele se encaixou, assim, de uma forma muito natural com a família, que ele era legal, educado, era muito bonito, ele falava bastante e que ele tinha uma energia que casava com a energia da família. Então, a família recebeu o Joshua de braços abertos. E a parte fitness ali do casal continuava. Eles eram sempre vistos na academia, correndo juntos ou caminhando. O Joshua, inclusive, ele participou da Maratona de Londres para arrecadar dinheiro para as pessoas com distúrbios alimentares. Então, eles tinham esse engajamento também de fazer o bem através do esporte para outras pessoas. Inclusive, nessa corrida, os pais da Molly também estavam lá para apoiar o Joshua. A Molly, ela tinha muitos amigos. E eles sempre estavam ali saindo, pelo menos 1, 2 vezes na semana. E é claro que agora,
com o Joshua, ele tá sendo inserido aí nesse grupo de amigos da Molly. E os amigos gostavam também muito do Joshua, eles gostavam de participar aí desse relacionamento que estava fazendo tão bem pra Molly. Mas uma coisa que começou a parecer um pouco estranho pra família da Molly é que a Molly, ela tava inserindo o Joshua completamente dentro da vida dela, né? Conhecendo os amigos dela, convivendo com a família dela, mas a família da Molly começou a perceber que o contrário não acontecia, né? O Joshua nunca tinha apresentado a família dele para Molly e nunca tinha apresentado um amigo sequer para ela. Mas não pareceu algo assim que eles se preocuparam tanto, foi mais como um comentário. Só que ia ficando um pouco mais estranho, porque o Joshua, ele não falava de ninguém da vida dele pra Molly, assim. Inclusive, ele tinha, se eu não me engano, um dia da semana que ele ia jogar futebol com os amigos, mas ele nunca falava desses amigos pra Molly e também nunca chamava a Molly pra, de repente, ir ver ele jogar ou conhecer os amigos dele. E a Molly chegava a perguntar se ela poderia ir junto e ele falava simplesmente que não. Então ficavam alguns pensamentos no ar aí do porquê que o Joshua não gostaria de apresentar uma menina como a Molly para os amigos dele ou para a família, sendo a Molly essa menina que ela era, né? Estudiosa, estava trabalhando, estava tentando aí ajudar outras pessoas com o blog dela fitness, era muito bonita. As pessoas começavam também a pensar se de repente era algum ciúmes, ele não queria que os amigos vissem a Molly, talvez. Outra coisa que começou a ficar um pouco estranha foi a convivência do Joshua ali com a família da Molly, porque ele passava muito tempo ali, praticamente todos os finais de semana. Ele ficava mais tempo com o pai da Molly do que com o próprio pai dele. Até no Dia dos Pais, gente. No Dia dos Pais, ele passou com o Douglas, o pai da Molly. E no começo desse namoro, isso não foi uma coisa que incomodou, né, os pais ou a Molly. Mas em alguns momentos mais pra frente, a Molly, por exemplo, chegava pro Joshua e falava assim: olha, eu preciso ficar em casa, eu preciso estudar, eu preciso me concentrar aqui, sei lá, pra esse trabalho, essa prova. Ou, sei lá, gente, qualquer coisa do tipo, como eu gosto de fazer, eu preciso ficar sozinha, sabe? E ele achava isso ruim, ele não gostava disso, ele achava que ela estava tentando dispensar ele de alguma maneira, a ponto deles começarem a discutir, ele começar a dizer que ele estava nervoso e meio bravo com tudo isso, e ele ficar no quarto da Molly, sentado na cama do lado dela, enquanto ela tá estudando, e ele do lado dela, quieto, só estando ali. E aqui a gente já começa a perceber que esse relacionamento não estava indo muito bem quanto parecia. Então, já quero deixar aqui para vocês, porque eu já sofri algo parecido com isso. Se você não consegue ficar sozinha, você não consegue fazer alguma coisa com os seus pais, ou com uma amiga sua, ou realmente sozinha, ir para algum lugar que você queira ficar um tempo sozinha, gente, tá errado, tá? Porque cada um tem que ter o seu espaço e respeitar o espaço do outro. Então, nenhum casal tem que ficar 24 horas por dia grudado, ainda mais no caso desse aqui da Molly, que ela queria apenas estudar e ele, por algum motivo, achava isso muito ruim se ele não tivesse do lado dela, observando ela estudar. Então, vamos prestar atenção nessas coisas. Nesse ponto aqui, a família da Molly já tava realmente não gostando dessas atitudes do Joshua. Não era só uma desconfiança ou um pensamento, eles já não estavam mais aprovando tanto assim esse namoro. E os amigos da Molly também, eles começaram a perceber alguns comportamentos que deixaram eles preocupados. Por exemplo, o que o Joshua fazia? Às vezes já estava combinado da Molly sair com alguns amigos da faculdade, comer alguma coisa, e daí ele chegava para ela e falava: ah, mas você não vai com eles, né? É bem mais legal ficar aqui comigo, vamos ficar em casa, vamos assistir uma série. Ah, você não vai me trocar por eles, né? Então ele começou a manipular ela de várias maneiras, se fazendo de coitado, ao mesmo tempo, assim, é um coitado que vai te manipulando, mas ele tá te tratando bem, e daí você fica com dó de ir contra, e daí você acaba desmarcando com seus amigos pra ficar com ele. É assim que começa a manipulação, e quando você vê, você já não tá mais vendo ninguém da sua vida que existia antes desse namoro. Só que a Molly, apesar que no começo ela meio que cedeu ao Josh esses pedidos que ele fazia pra ela, chegou no momento que ela falou: não, eu quero sair com meus amigos, eu preciso estudar, eu preciso ficar sozinha aqui fazendo esse trabalho. E aí que o Joshua começou a ficar muito chateado.
começou a ficar mais nervoso. Algumas vezes a Molly combinava com as amigas, assim, de fazer uma noite das garotas, vamos só conversar as meninas e tudo mais. E ele ficava insistindo que ele queria ir, que ela devia levar ele junto, que não era tão legal ficar só as meninas, e ele ficava pedindo. Às vezes a Molly acabava falando pra ele ir por educação e achando que de repente ele fosse negar, né? Falar, não vou, deixa só as meninas. E às vezes ele simplesmente aparecia aonde estavam a Molly e as amigas. Então ficava aquele climão, né? Quando ele aparecia, porque claro, as amigas nesse ponto aqui já não estavam mais aprovando tanto esse namoro também. E tudo chegou assim no ápice quando ele largou o emprego dele pra ficar mais tempo com a Molly. Gente, isso é muito absurdo. A pessoa largar o próprio emprego pra ficar mais tempo com a namorada. Sendo que a namorada nem quer que ele fique mais tempo com ela, porque ela já acha que ele passa tempo demais com ela. Então é claro que nesse ponto a Molly já percebeu que o Joshua não era um príncipe encantado. Ela já estava se sentindo super sufocada, super pressionada. E agora ele ainda larga o emprego, que deveria ser o único momento que ela devia ter uma paz, né? Quando ele estava trabalhando. E agora ela não ia mais ter essa paz também. Então ela manda uma mensagem pra ele falando que não dava mais, que eles não podiam passar 24 horas por dia, 7 dias por semana juntos. E foi a primeira vez que a Molly realmente confrontou o Joshua. E é claro que ele não ia deixar barato. E aí ele começa a retrucar essas mensagens da Molly, mas de uma maneira muito baixa. Ele começa a xingar ela de vários nomes, falar várias coisas muito cruéis pra ela, o que chocou a Molly, porque naquele momento ela conheceu um cara que até então não tinha, né, aparecido pra ela. E é claro, gente, quando a gente discute com o namorado, marido, enfim, você fica com raiva, você pode falar coisas ali na hora que você vai se arrepender depois. Mas é muito diferente de você começar a falar coisas tão absurdas, assim, sabe? Uns xingamentos e palavrões, assim, de muito baixo nível. Várias coisas muito cruéis, assim, que parece que realmente você tem raiva da pessoa. Não é que você tá chateado, você tá discutindo, não. Parece que você tem uma raiva muito grande. E é nessas horas, na hora da discussão, que você vai realmente perceber qual é o respeito que a pessoa tem por você. Porque se vocês estão namorando, você tem ali uma primeira discussão mais forte, a hora que você vai discordar do seu parceiro, e vocês vão discutir, vão se exaltar de repente, mas vocês vão começando a conversar e trocar aí as ideias e beleza, e vai acabar bem. Agora, numa discussão, assim, e a pessoa começa a te difamar dessa forma e falar várias coisas que você nunca imaginaria o seu namorado falando pra você, não tá na hora de você dar uma segunda chance. Tá na hora de você ver que aquela pessoa que ela tá se mostrando ali é quem realmente ela é. A máscara dela, nesse momento, cai. Porque pessoas como o Joshua, que a gente vai ver aqui, não gostam de ser contrariadas. É um nível de não gostar muito alto, assim. Causa uma raiva muito grande, um ódio muito grande, e é por isso que ele reage dessa forma. E o respeito é uma coisa que você tem que ter até na briga, gente. Se você não tem, tá na hora de acabar o relacionamento. Bom, depois dessa discussão mais forte que eles tiveram, eles continuam juntos. Mas o comportamento do Joshua não mudou. Ele agora começou a tentar jogar a Molly contra as amigas dela. Teve uma vez que a Molly foi apresentar uma grande amiga dela chamada Amélia pro Joshua. Eles estavam ali, os três, e tava um climão meio estranho, sabe? Não tava uma coisa muito agradável, o Joshua tava meio fechado, mais ríspido. E a Amélia, ela tenta fazer uma piadinha, fazer alguma coisa pra quebrar o gelo. Não adiantou, porque o Joshua continuou com a cara fechada, continuou deixando claro que ele não estava gostando de conhecer uma amiga da Molly. Posteriormente, no mesmo dia, o Joshua começou a falar pra Molly que ele não tinha gostado nada daquela piada que a Amélia tinha feito e que ele percebia que ela não era uma boa amiga pra Molly, que ela deveria se afastar. Então a gente já começa a perceber aqui que, na verdade, o que o Joshua queria era a Molly só pra ele. Só pra ele e o tempo inteiro. Parecia que o Joshua tinha um ciúmes tão grande da Molly que ele não queria nem que ela ficasse com as amigas dela. Não era nem um ciúme só de homem, era o ciúme de qualquer pessoa que chegasse perto dela. Inclusive, ele começou a ter ciúme dos familiares da Molly.
O Joshua, a Molly e os pais da Molly, eles foram para uma cidade vizinha comemorar o aniversário de 60 anos de uma tia da Molly. Então foi uma festa grande, com vários familiares, e a Molly, como eu falei no início, amava a família, amava estar com a família. Então é claro que nesse momento ela queria aproveitar todo mundo que estava ali. Ela estava também muito empolgada de mostrar o Joshua para esse lado da família que ainda não conhecia, né? Os primos, as outras tias, ela estava super animada. Ela achou que seria um momento muito feliz, como sempre foi, né? Os encontros que ela ia com a família. Mas é claro que o Joshua fez questão de estragar esse momento também. Ele ficava o tempo inteiro com a cara mal-humorada, ele ficava sentado com os braços cruzados, não conversava com ninguém, não dançava, não interagia com ninguém. Deixava bem claro que ele não queria socializar com ninguém, nem com os próprios pais da Molly, que ele já conhecia, mas também com ninguém que ele nem fazia questão de conhecer. Mas, apesar de tudo isso, a Molly estava tentando o máximo possível aproveitar, né, o momento ali com a família dela, e ela vai pra pista de dança, dançar com alguns sobrinhos, alguns priminhos, e o Joshua ficava o tempo inteiro olhando com um olhar de reprovação pra Molly, e era algo tão visível que outros parentes ali que estavam na festa perceberam isso. E alguns familiares que conheceram o Joshua ali chegaram a comentar com os pais da Molly que não gostaram dele, né? Claro, o cara chega na festa, fica com uma cara emburrada e ainda acha ruim que a Molly tá dançando com os priminhos e sobrinhos dela. Então, depois que a festa acabou, todo mundo foi para um hotel onde a família estava hospedada. A Molly estava num quarto com o Joshua, os pais da Molly em outro quarto. E, de repente, a mãe da Molly, ela recebe uma mensagem falando, vem aqui no quarto porque o Joshua tá agindo como um louco. E quando a Joanne chega no quarto, imediatamente o Joshua vem com o celular na mão, mostrando pra ela o que parecia ser um vídeo. E ele ficava falando, olha o que a sua filha tá fazendo, olha o que ela tá fazendo comigo. E a Joanne, a única coisa que ela falou foi assim, olha Joshua, eu não vou prestar atenção no que você tá me falando agora, eu quero falar com a Molly. E a Molly conta que eles estavam discutindo e ele começou a gravar ela nessa discussão e a incitar que ela ficasse mais nervosa ainda, para depois usar essas gravações contra ela. E é claro, né, que ela se sentiu muito desconfortável com isso, dele tá gravando ela do nada, assim, foi por isso que ela pediu ajuda da mãe. Nesse momento, a Joanne sabia com certeza agora absoluta que esse namoro não deveria continuar e que algo não estava certo com o Joshua. E a Molly, ela disse pra mãe que ela sentia a mesma coisa, que ela não tinha mais os mesmos sentimentos pelo Joshua, que é tudo aquilo que ela pensava dele e planejava com ele não existia mais e que sim, que ela precisava terminar. Então, assim que essa viagem para a cidade vizinha ali termina, eles voltam, né, para casa, a Molly, ela fala pro Joshua que ela não quer mais namorar com ele. Ela fala os motivos, ela diz que tá se sentindo muito pressionada, muito sufocada, que ele tá tentando controlar tudo e que ela não tá mais feliz. Eles ficam aí algum tempo separados, alguns meses, e parecia que cada um tava vivendo a sua vida, mas o Joshua começa a mandar mensagens pra Molly novamente, pedindo uma segunda chance, falando que ele iria mudar, que ele entendia o que ele tinha feito de errado e que agora seria diferente. E por mais que os amigos da Molly, a família da Molly falavam que não era pra ela dar uma segunda chance, que era melhor ficar separado do jeito que tava, ela acaba acreditando no Joshua e eles voltam. Ele começou a jogar também para aquele lado da saúde mental, depressão, ansiedade, o transtorno que ele tinha. E a Molly, ela se sentiu muito tocada com isso, porque era uma coisa que uniu eles lá no início. E é claro, gente, aqui nesse ponto, por mais que a Molly tenha conseguido terminar um período com ele, ela provavelmente já estava totalmente manipulada pelo que esse cara falava pra ela. Eles voltam e ela realmente acreditava que as coisas iriam mudar, que ele iria ficar mais calmo, que ia ser um relacionamento saudável, mas não foi. O Joshua continuava a mesma coisa, tóxico, controlador, ou seja, nada tinha mudado. A Molly, mesmo assim, ela tinha a esperança de conseguir o que ela tinha lá no começo do namoro. Eu já falei sobre isso em algum caso que eu contei, eu não vou lembrar exatamente qual. Isso é uma coisa que segura muitos relacionamentos abusivos, né? Nem sempre também só abusivos, mas às vezes relacionamentos que começaram de uma maneira muito maravilhosa, muito perfeita, e você fica iludida com aquilo.
E daí depois ele só vai ladeira abaixo, mas você sempre tem aquela esperança de que aquele começo aconteça de novo. Porque você pensa assim, se no começo era assim, por que não pode ser de novo, né? Então eu vou tentar fazer alguma coisa para aquele começo voltar agora e a gente vai ser feliz como a gente era no começo. Então é um ciclo vicioso, assim. E muitos relacionamentos abusivos, ainda o abusador, no caso, ele sabe disso, né? Então ele dá esses períodos da lua de mel, né? Esses períodos que tá tudo bem, daí vem aquele período que é horrível. Só que daí ele fala: "Não, me desculpa, vamos voltar". Daí volta o período maravilhoso, daí cai de novo e você fica nisso, porque você sempre acha que o que a pessoa é o bom, né? A gente sempre tende a acreditar que a parte boa do relacionamento é o que realmente é verdadeiro, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa se mostra realmente nessa parte aí ruim do relacionamento, né? Como ela realmente é. Por isso que ela não consegue manter um relacionamento saudável. Quando a gente tá dentro de um relacionamento, é muito difícil a gente conseguir enxergar o todo como as pessoas de fora veem. Então, eu sei que muita gente vai julgar a Molly aqui nos comentários, isso sempre tem. Mas o que eu quero que vocês pensem é isso, assim. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil sair, ou quem já conviveu com alguém. Então, não cabe a gente ficar agora aqui falando, porque se fosse eu, porque se fosse eu, porque se fosse eu, porque não é você. Não é você. Graças a Deus não é você. Eu sei que não vai adiantar, mas eu peço para que a gente tente ter um pouco de empatia, que é uma das coisas que eu gosto de trazer pro canal. A gente se colocar na pele das pessoas e entender por que chegou nisso, para evitar que aconteça novamente. Mas não é porque a gente tá vendo uma explicação e tá vendo que tá tudo muito claro que a gente tem que dizer, mas então essa daí procurou, né? Essa daí, olha, foi pouco para ela. Que eu vejo muitos comentários desse jeito aqui. E eu acho muito triste as pessoas que pensam assim. Mas enfim, vamos continuar. Fiz um breve desabafo no meio aqui. Então, em maio de 2017, como a Molly tinha essa esperança de que o relacionamento voltasse a ser como era lá no início, ela faz uma viagem com o Joshua. Era uma viagem meio que de férias, onde ela tinha essa esperança de que os dois juntos em outro lugar, com praia e tudo mais, florescesse alguma coisa, voltasse o que era bom no relacionamento. Só que o tempo inteiro que ela tava nessas férias com o Joshua, ela ficava escrevendo pras amigas, falando que ela tava tendo as piores férias da vida dela. E ela dizia também que ela não via a hora de voltar pra casa, porque o Joshua continuava sendo tóxico, controlador, que não ligava pros sentimentos dela, que ela queria voltar pra casa logo e terminar tudo com ele. Só que a Molly não termina com o Joshua. Ela ficava sempre nessa esperança de que algo iria melhorar. Então se passa aí mais ou menos um mês depois dessas férias, os amigos da Molly chamam ela para comemorar o aniversário dela, né? Como se fosse uma festa. Ela tinha acabado de completar 23 anos no final de maio, então eles iriam aí sair para comemorar como se fosse um aniversário atrasado. Como ela tecnicamente ainda estava namorando com o Joshua, ela chama ele para ir junto nessa festa. E algo acontece nessa festa, se bem que pode ter sido uma mínima coisa, mas eles começaram a discutir. O Joshua começou a discutir novamente com a Molly, só que dessa vez a Molly reagiu. A Molly chama o Joshua para um canto e termina tudo com ele ali mesmo, no meio da festa. E o Joshua, ele ficou muito, muito nervoso. Ele começou... Tudo que estava ao redor dele, ele começou a jogar longe. Ele subiu em cima de uma mesa, ele jogava a cadeira. E nisso ele ficava gritando, ela terminou comigo, olha o que ela fez, ela terminou comigo. Fazendo um show ali, um dramalhão total para todo mundo ver. E depois ele sai do local. A Molly disse que nesse momento, apesar de toda essa confusão, esse barraco que aconteceu ali, ela sentia que ela estava muito mais leve, que ela tinha tirado um peso dos ombros dela. Então, alguns dias se passam e o Joshua começa a escrever para Molly novamente. Ele começa a dizer para ela que foi muito rude o que ela fez de terminar com ele ali na frente de todo mundo, fazendo ele passar vergonha. Enfim, gente, sempre essa coisa aí do vitimismo. E a Molly começa a acreditar nisso, começa a falar, realmente eu não devia ter feito isso na frente de todo mundo, eu poderia ter esperado e a gente ter terminado no dia seguinte. Foi um erro meu. Ela começou a se sentir mal, mas mesmo se sentindo mal com essa situação, ela não ia voltar com ele. Dessa vez ela estava decidida que não ia voltar. Então é claro que isso deixou o Joshua bravo, né? Nervoso, porque ele não estava conseguindo o que ele queria. Ele fez lá o papel de vítima com ela, ela até concordou, falou assim, realmente eu poderia ter
evitado que fosse tanta confusão assim. Mas ok, né? Me desculpa por isso, vamos continuar terminado. Ele viu que não tava adiantando o plano de ser vítima com a Molly dessa vez. E aí que vem a real face da pessoa, né? Quando a pessoa tá chateada, quando a pessoa tá contrariada. Então, o que ele começou a fazer? Começou a fazer vários posts no Facebook difamando a Molly. Ele falava várias coisas e marcava os pais da Molly na postagem para ter certeza que eles iriam ver aquilo. Ele falava que ela era louca, que ela era tóxica, que ela usava drogas, que era uma mentirosa, e é claro que a família conhecia muito bem a Molly e sabia que aquilo não era verdade. Além do mais, eles já sabiam como era o temperamento do Joshua, né? Que quando ele estava contrariado, eram essas coisas que ele iria fazer mesmo. Então, é claro que eles não acreditavam em nada daquilo, mas eles começaram a ficar muito preocupados, porque eles viram que esse cara não estava aceitando muito bem a separação. Aquilo começou a afetar a família ali, porque eram mentiras que estavam sendo espalhadas sobre a Molly. Aquilo também começou a afetar a saúde mental dela. Então, o que eles decidiram era simplesmente bloquear o Joshua do Facebook. Tanto a Molly quanto os pais dela, todo mundo queria esse cara longe. Pelo que eu entendi, a família também começou a ir atrás do Facebook para que ele removesse algumas postagens, assim. Eu não sei exatamente como eles fizeram isso, mas eles conseguiram que essas postagens que ele fez difamando a Molly e tal fossem removidas. Bom, no final de junho, a Molly começa a trabalhar como recepcionista numa academia. Ela estava pronta para seguir a vida dela, ainda mais agora trabalhando ali num local que tinha tudo a ver com o mundo dela, o que ela estava estudando, com o blog dela, ela estava super animada. E nesse ponto, ela achou realmente que as coisas estavam se acalmando, porque o Joshua não escrevia mais para ela não tinha mais nenhum sinal dele. Só que não durou muito, porque o Joshua voltou a fazer as postagens que ele já tinha feito no Facebook. E ao mesmo tempo que ele tá aqui difamando ela no Facebook, falando várias coisas horríveis, ele fica mandando mensagem e e-mail pra ela pedindo pra voltar, pedindo uma segunda chance, ou seja, não faz nenhum sentido. Na verdade, na cabeça dele deve ser assim, tipo a coação, né, a violência. Eu vou tentar fazer ela ficar com medo de mim, que daí ela volta pra mim. Ele estava ficando cada vez mais agressivo, então a Molly decide ir para a delegacia fazer um BO contra ele. Eles levam todas as postagens que ele fez no Facebook, mensagens impressas para a polícia. Lá eles fazem esse boletim de ocorrência, eles também ouvem os pais da Molly, né? Tudo para deixar ali bem registrado. A polícia chega a ligar para o Joshua nesse momento e coloca a ligação no Viva Voz. A polícia começa a falar para ele, olha, você vai ter que parar de fazer essas postagens, a gente tá sabendo de tudo, tá tendo um boletim de ocorrência aqui contra você, se você não parar, as coisas vão piorar. E o Joshua, ele simplesmente responde que ele não tá fazendo nada de errado e que se essas coisas que estavam acontecendo já estavam ruins, o pior ainda estava por vir. A Joanne, que estava escutando tudo isso no Viva Voz, ela disse que quando ouviu essas palavras, ela chegou a arrepiar, assim. Ela sabia que aquilo que ele estava falando era verdade e que teriam mais coisas mais graves que iriam acontecer. A polícia, ela começou a verificar os antecedentes criminais do Joshua, mas não encontraram nada. Ele tinha uma ficha limpa. O medo dos pais da Molly, e claro, dela também, era tão grande que eles começaram a imprimir algumas fotos do Joshua e distribuir pela vizinhança ali para alertar. Olha, se vocês virem esse cara, chamem a polícia, porque ele tá perseguindo a minha filha, ele vai fazer alguma coisa contra ela, então ele não pode chegar aqui próximo da gente. Se vocês virem ele, por favor, ajudem. O medo era muito grande. Gente, eu não sei se vocês já foram perseguidas. Eu já fui. E já fui assim a ponto da pessoa mandar mensagem e falar, estou na frente da sua casa, e eu olhar e realmente o carro estava lá na frente. A sorte é que eu morava Bom, eu ainda moro em apartamento, mas antes eu também morava em apartamento. Eu ia olhar pela janelinha assim e enquanto ele não saía dali, eu fiquei com a luz apagada dentro do apartamento, gente. Porque é uma sensação muito horrível de que você não tem muito o que fazer, assim. E também de ir no meu trabalho, de deixar coisas no meu carro. Eu tive toda essa experiência aí. E nem foi namorado, tá? Só pra deixar claro, assim. Graças a Deus não foi, né? É complicado, é uma sensação de impotência, assim, e um medo constante. Porque, no meu caso, por exemplo, eu saía de carro do trabalho até minha casa e eu tinha medo que ele estivesse me seguindo. Então, é uma sensação muito horrível, assim, de impotência, de medo o tempo inteiro, de você não saber se a pessoa tá atrás de você ou não.
E ela saber onde você mora, né? E saber o seu celular, e saber onde é o seu trabalho. Mas enfim, voltando aqui pra história. Bom, mais alguns dias se passam, o Joshua, ele resolve se matricular na mesma academia que a Molly estava trabalhando. E é claro que eles avisam a polícia mais uma vez, a polícia entra em contato com o Joshua mais uma vez. A polícia chega a falar, olha, é o último aviso que a gente vai te dar, você tem que ficar longe dela, você tem que parar de postar as coisas no Facebook, porque ele não tinha parado ainda. E o Joshua simplesmente falou, ok, tudo bem, tanto faz. Nesse mesmo dia que a polícia fala com o Joshua agora pela segunda vez, ele vai pro mercado e compra uma faca. E depois, algumas horas mais tarde, ele compra uma picareta. E tem imagens de câmeras de vigilância dele comprando essas coisas nessa loja e ele tá completamente calmo, completamente sereno, com a certeza do que ele queria fazer. Bom, então a Molly tá tentando viver, né, a vida dela da melhor maneira possível. Ela resolve sair com os amigos para um barzinho, meu bar-restaurante, e ela posta uma selfie no Instagram, meio que colocando o local onde ela iria estar, né? Quando a gente coloca assim, hoje bar tal, né? Ela colocou meio que isso. E só pra lembrar, o Joshua tava bloqueado em todas as redes sociais da Molly. Então, ela se sentia segura de postar isso, né? De colocar onde ela tava indo, em que momento ela tava indo. Mas uma coisa que a Molly não sabia era que o Joshua tinha convencido uma amiga dele a adicionar a Molly aí nas redes sociais para que ela conseguisse ter acesso às postagens e os lugares onde a Molly estava e passar todo esse relatório pro Joshua. Então, quando a Molly posta essa foto, essa amiga mostra pro Joshua e agora ele sabe aonde ela está. Mais tarde, nesse dia, a Molly tá nesse bar com os amigos e, de repente, o Joshua aparece com uma outra mulher. Parecia que aquilo era um encontro e, na verdade, a Molly, depois que passou aquele primeiro susto de encontrar o Joshua no mesmo lugar que ela se sentiu até meio aliviada, do tipo, nossa, graças a Deus ele tá com outra pessoa, ele tá seguindo a vida dele. Ela ficou, assim, feliz até com aquilo. Parecia que o Joshua tava tentando causar uns ciúmes na Molly, mas a reação foi o contrário, porque, como eu falei, ela ficou aliviada. Durante toda a noite, eles não têm nenhuma interação, eles não conversam nem nada, e a noite vai se seguindo até que chega uma hora que a Molly decide ir pra casa. Então ela sai, vai pro estacionamento, pega o carro dela e vai embora. Então, a gente chega na manhã de 29 de junho de 2017. A Molly, nesse dia, ela acorda, ela até posta já uma foto no Instagram dela tomando um café da manhã. Ela troca algumas mensagens com a mãe. A Joanne disse que nesse dia elas conversaram algumas coisas ali triviais e depois, né, elas gostavam sempre de brincar no eu te amo, não eu te amo mais, não eu te amo mais, e ficava nessa briguinha entre aspas, né? E infelizmente essa foi a última conversa que a Joanne teve com a filha. Depois que ela conversa com a mãe, a Molly resolve ir pra academia. E essa academia, ela ficava meio que num shopping, só que não um shopping que a gente tá acostumado a ver aqui, assim, shopping interno. É o que a gente chama de outlet, né? Que é aqueles shoppings abertos, digamos assim, a céu aberto, né? Que tem um estacionamento grande e lá você vai encontrar várias lojas bem grandes e também tem academia, supermercado. Então ela tava nessa academia desse shopping. Ela chega nessa academia 10h04 da manhã. E quando ela entra na academia, ela percebe que a academia estava bem vazia. Então ela ficou bem feliz, porque ela queria realmente gravar alguns vídeos aí pro blog dela, então é melhor quando não tem ninguém ali, né? Só que, por volta das 10h14 da manhã, o Joshua chega nesse estacionamento do shopping. Ele entra na academia, ele começa a subir as escadas e ele vai para a sala onde a Molly estava se exercitando. Ele meio que olha ela, ele volta, começa a descer as escadas, mas daí ele parece que ele pensa novamente e daí ele volta de novo para a sala onde a Molly estava. Ele pega um colchonete e começa a se exercitar do lado dela. Ela, de início, nem percebeu muito a presença dele ou não percebeu que era ele. Ela continua ali ainda fazendo alguns exercícios, foi só numa hora que ela vai parar para fazer outro exercício que ela olha para o lado e reconhece o Joshua. Nessa hora, provavelmente ela
tá assim pensando: "Poxa, ontem à noite já encontrei com esse cara, agora ele vem aqui na minha academia, então não tá certo isso". Então ela começa a mandar umas mensagens para algumas amigas e ela manda uma mensagem para a mãe também, mais ou menos ali 10h45 da manhã. Ela chega a tirar uma foto do Joshua, assim, na perspectiva dela, né, e mandar pra amiga dela, avisando que o Joshua estava lá e que aquilo não estava certo, que aquilo estava muito estranho. A Molly, ela vai até o Joshua meio que pra perguntar alguma coisa pra ele. Acredita-se que ela tenha questionado o que ele estava fazendo ali ou se ele estava seguindo ela de alguma forma, mas ele simplesmente ignora a Molly, ele não responde ela, então ela volta pro colchonete onde ela estava se exercitando. Às 10h57, o Joshua, ele começa a ajeitar as coisas dele pra ir embora. Só que ele não vai embora. Ele acaba voltando, né, subindo as escadas novamente. Quando ele se aproxima da entrada da sala, aparentemente ele percebe que a Molly estava arrumando as coisas dela para ir embora também. Então nisso ele sai de novo da sala e começa a arrumar as coisas dele que estavam nos armários lá embaixo para ir embora e sai da academia. Ele vai pro carro dele e ele começa a andar em círculos nesse estacionamento que era bem grande aí da academia. E ele começa a andar bem devagar, provavelmente para saber exatamente onde estava o carro da Molly, porque esse estacionamento é bem grande, como vocês estão vendo na foto, né? Então, ele começou a andar em círculos até reconhecer o carro da Molly. Enquanto o Joshua tá fazendo isso aqui no estacionamento, a mãe da Molly liga para ela para saber se estava tudo bem e ela diz que estava saindo da academia. A mãe, ela disse assim: "Olha, só vem direto para casa, não faça nada, entra no carro e vem embora". Quando era 11h01, ela manda uma nova mensagem para a mãe dizendo que finalmente ela tá indo embora da academia. E logo depois ela manda também uma mensagem pra amiga dela, falando que ela tava se sentindo mal, porque parecia que o tempo inteiro ela tinha que ficar olhando, na tradução seria assim, olhando ao redor, né? Ela tinha que sempre ficar olhando por cima do ombro dela pra ver se tinha alguém atrás dela. E essa amiga também fala mais ou menos a mesma coisa que a mãe falou, simplesmente vai pro carro e vai embora. A Molly, ela confirma, fala assim, eu tô indo pro meu carro, e a amiga ainda manda outra mensagem falando, nossa, ele é um psicopata. A Molly chega a ler essa mensagem, mas nunca mais ela respondeu. A Molly, ela chega até o carro dela e ela entra, né, na parte do motorista e sem que ela pudesse perceber, o Joshua vem correndo em direção ao carro dela, abre a porta e começa a atacar a Molly. Ela tentou lutar com ele, ela começa a arranhar o rosto dele, tentar empurrar ele, chutar. Ela começa a buzinar também, então algumas pessoas que estavam ao redor ali começaram a perceber tudo que estava acontecendo. E teve um senhor que estava passando ali, o nome dele é Benjamin Morton. Ele ouviu os gritos da Molly e ele tentou chegar perto do carro para fazer alguma coisa, só que já tinha tanto sangue no chão que ele acabava escorregando. A única coisa que ele conseguiu fazer foi meio que tentar imprensar a perna do Joshua com a própria porta do carro, assim. Ele tentava empurrar para ver se ele parava de atacar. E toda vez que ele tentava puxar o Joshua para fora do carro ou tentar fazer qualquer coisa, ele acabava escorregando. E chegou no momento que o Joshua, ele consegue fechar a porta do carro com ele dentro, né? E ele continua atacando a Molly. E foi algo muito violento. Ele atacou a Molly muito na direção aqui da garganta, né? Nessa parte aqui mais de cima. E ao todo, gente, foram 75 facadas. E conforme isso vai acontecendo, gente, é um estacionamento, muitas pessoas viram, já começaram a chamar a polícia e, inclusive, até reportagens chegaram muito rápido ao local. Tanto que quando a polícia chega, o Joshua ainda estava ali no local. Ele parece que nem tentou fugir, na verdade. E a reportagem que estava próxima, ela consegue pegar exatamente esse momento. Ele ainda estava ali, coberto de sangue, a camiseta suja. Quando a polícia chega próxima ao Joshua, ele confessa e fala assim, eu que fiz, eu matei ela. Médicos chegam no local, mas eles não puderam fazer mais nada porque ela já estava sem vida. E outra coisa muito triste, além do fato em si, é que os amigos e a família da Molly acabam sabendo de tudo que está acontecendo pela TV. Porque estava acontecendo naquele momento, como se fosse um plantão, assim, sabe? Entrou
a matéria no ar porque estava acontecendo naquele momento. Uma das amigas da Molly, ela recebeu uma mensagem de outra amiga falando: você viu o que aconteceu no lugar, na academia? E ela foi procurar no Google, ela viu a matéria, mas ainda não tinha o nome de ninguém. Só que o que ela fez? Ela entrou no Snapchat, e no Snapchat, gente, tem uma opção, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, que se você tem o contato da pessoa e a pessoa permite compartilhar a localização, cada vez que você entra no contato da pessoa, você consegue ver onde ela tá. Fica um alfinetezinho, assim, no mapa, aonde você tá. E a hora que ela faz isso com o contato da Molly, ela percebeu que a Molly nunca saiu da academia, que o celular dela estava exatamente ali no estacionamento. Então, quando ela ligou os fatos, ela sabia que era a Molly que estava ali e que era ela que tinha sido atacada e que, com certeza, o culpado era o Joshua. Essa amiga, ela disse que mesmo quando ela fez todas essas conexões, ela chegou a mandar mensagem e ligar pra Molly pra ver se de repente ela atendia, se ela ligava de volta, mas claro, ela nunca recebeu essa resposta. A mãe, a Joanne, ela meio que soube quase da mesma forma, as pessoas mandando links de reportagem e ela vendo a reportagem na TV. Mas, ao contrário da amiga, ela disse que quando ela viu o local e o que tinha acontecido, ela tinha certeza que era a filha dela. E eu não consigo, gente, imaginar como deve ser essa sensação de você falar com uma pessoa minutos antes e saber que essa pessoa tá vindo pra casa. Você dizer pra ela: vem pra casa, eu tô te esperando aqui. E em questão de minutos, essa pessoa perder a vida. E, é claro, isso pode acontecer, às vezes, até num acidente de trânsito, alguma coisa assim. Mas quando é alguém que vai lá tirar a vida dessa pessoa, é uma coisa que a gente quase não consegue acreditar, né? E pra piorar ainda tudo isso, o Douglas, o pai da Molly, não estava ali presente. Ele estava numa viagem a trabalho, num navio a muitos e muitos quilômetros de distância. E agora cabia a Joanne ligar pro Douglas para contar essa tragédia. E ela fala no documentário que foi a coisa mais difícil que ela já fez na vida, que foi ligar pro Doug para contar que a filha deles tinha sido assassinada. E ele estava sozinho nesse navio, ele não tinha ninguém ali para dar qualquer tipo de suporte para ele, nem que fosse um abraço, né? Então ele teve que voltar o mais rápido possível para se juntar à família. O Doug e a Joanne, eles contam no documentário que eles viram a filha pela última vez numa maca de hospital e que foi extremamente doloroso olhar para ela no estado que ela estava e saber que ela nunca mais vai conversar com eles, nunca mais vai fazer eles rirem. Enfim, gente, nem tem muito o que descrever de um momento desses. A família da Molly, ela fez um funeral para ela e eles ficaram muito impactados com a quantidade de pessoas que foi ao funeral e quantas pessoas quiseram falar, né, e discursar sobre a Molly, e eles tiveram essa noção de quantas pessoas foram tocadas por ela. Bom, o Joshua foi preso e mantido em custódia até o julgamento. E ele se declarou, gente, inocente. Ou seja, ele fez a família da Molly passar por um julgamento inteiro, por reviver todos os momentos trágicos que ele trouxe para a vida dessa família, porque ele poderia ter se declarado culpado, já que era óbvio que foi ele que fez, várias testemunhas, ele estava completamente cheio de sangue, ele comprou a faca, tinha tudo ali certinho, né? Não tinha nenhuma dúvida razoável, igual eles falam, né? Mas não, ele se declarou inocente para que tivesse o julgamento. Foi alegado que ele não sabia de suas ações e que ele não planejou. A defesa tentou argumentar que ele estava sofrendo de um transtorno de personalidade, emocionalmente instável e com uma hipersensibilidade à rejeição. E por isso ele perdeu o controle do que ele fez. Só que a promotoria levou um psiquiatra que discordava disso, que falava que ele estava em completo controle do que ele estava fazendo. Na hora que ele sai da academia, ele fica esperando até a Molly sair. Aquilo era muito pensado, era muito planejado. Então ele sabia, sim, o que ele estava fazendo. Foi trazido no julgamento também toda aquela história que ele falava, que sofria de transtorno bipolar. Na verdade, era uma história mentirosa, porque ele dizia essas coisas para ter a simpatia das mulheres que ele queria sair. Inclusive, ele falou disso com outras meninas também. Dessa forma, as meninas ficavam com um pouco de pena dele, ele ficava sempre falando também que ele nunca tinha namorado, então as meninas se sentiam assim, nossa, então eu vou ser a primeira namorada, e era uma forma dele conseguir encantar de algum jeito as meninas para se relacionar com ele. A defesa tentou mostrar que
ele não era esse cara que tinha essa personalidade de perseguir namoradas e mulheres, enfim, só que a promotoria trouxe 2 ex-namoradas para depor contra o Joshua. Uma delas disse que eles se conheceram no Facebook, eles conversaram, até começaram um relacionamento, mas que ela percebeu que ele estava sendo muito manipulador, muito controlador, então ela termina. Só que na manhã seguinte, ela amanheceu com o carro dela com os 4 pneus furados. E também começou a receber algumas mensagens ameaçadoras dele. Recebia mensagens do tipo, tô te olhando, tô aqui no teu quintal e tô vendo onde você tá. E teve uma outra ex que falou que ele cuspiu nela. Então, essa ex que eu contei aqui, que reclamou do pneu do carro dela e tudo mais, ela chegou aí à polícia na época pra fazer um boletim de ocorrência, porque ela estava sendo perseguida. Só que a polícia não relatou isso como um crime. Então agora a gente entende por que a ficha do Joshua estava limpa. No julgamento, eles também descobriram quem era a amiga, né, que passava as informações das redes sociais da Molly pro Joshua, e ela era uma garota que ele conheceu na internet. Eles nunca se conheceram pessoalmente, mas também, se eu não me engano, foi no Tinder, e daí acabou indo para as redes sociais essa amizade. Eles já se falavam há muitos anos e ele simplesmente falou para ela que precisava ver o perfil, né, da Molly, que eles tinham terminado e que ele queria saber o que ela estava fazendo, e ela simplesmente topou. Ela disse até no julgamento que todo mundo faz isso e que isso não é necessariamente uma coisa errada. E é dito que quando ela foi depor essa amiga dele, ela não tinha noção nenhuma, assim, do impacto dessas ações dela, assim, sabe? O que elas causariam futuramente. Então, após 3 horas de deliberação, o júri condenou Joshua Stimpson à prisão perpétua com no mínimo de 26 anos. Depois da morte da Molly, os amigos e a família criaram a Fundação Molly McLaren. Essa fundação arrecada milhares de dólares para a caridade. Esse dinheiro é dado para instituições de caridade que também contribuem com grupos que apoiam pessoas com transtornos alimentares. E a família da Molly também queria conscientizar as pessoas sobre a perseguição, né? Quando tem alguém atrás de você e que isso tem que ser levado a sério. E a Joanne e o Douglas, eles estiveram presentes na formatura da turma da Molly, né? Que seria a turma que ela se formaria. Eles foram até a cerimônia e receberam um diploma em nome da Molly, né? Como se ela estivesse ali se formando junto com todo mundo. Então foi uma homenagem bem bonita. Essa fundação que eu falei para vocês da Molly, eles também fazem uma festa sempre no aniversário da Molly. O nome da festa é Molly Fest. E eles fazem também para relembrar a Molly e para arrecadar também mais dinheiro para as instituições que eles ajudam. Então, de alguma forma, o nome da Molly sempre está presente, né? A lembrança dela e tudo que ela queria fazer de bom para os outros ainda está presente. Bom, gente, o que eu vou comentar desse caso? Algumas coisas. Primeiro, o quão absurdo é uma pessoa tão controladora, tão possessiva, paranoica, como era esse cara que destruiu a vida dessa menina em 7 meses. Porque se a gente for contar do dia que eles se conheceram efetivamente, pessoalmente, né? Foi em novembro de 2016 e o crime acontece em junho de 2017. Foram 7 meses que ele arruinou a vida da Molly e da família da Molly, dos amigos da Molly. E isso que a gente vê frequentemente da mulher que consegue sair de um relacionamento abusivo, ela consegue terminar e mesmo assim ela não se livra do abusador. Isso é muito sério, gente. É uma coisa que acontece e não para de acontecer. Por isso que a gente tem que falar muito sobre isso até todo mundo entender o quanto isso é sério. O quanto uma pessoa pode fazer um estrago irreparável numa família. E esse caso é importante também para a gente falar, claro, da internet, mas antes de eu falar de algumas coisas que eu quero citar sobre a internet, é que, gente, não é só a internet, não é por causa da internet. Claro que nesse caso facilitou, mas quantos casos a gente vê de pessoas que se conhecem pessoalmente e acabam em tragédia também. Então, como eu gosto sempre de dizer, que o problema é sempre o ser humano. Não é a internet, não é o jogo, não é o vídeo, não é, sabe? É a pessoa.
Nesse caso aqui da internet, a gente tem que ressaltar alguns pontos que eu acho importante. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente compartilha na internet. Por exemplo, esse lance de você sempre postar onde você tá, a localização de onde você tá. Por mais que você prive a sua conta, que você deixe ali só para as pessoas que você conhece ou mais ou menos conhece, você nunca sabe a intenção da pessoa, você nunca sabe se tem alguém ali que tá passando a informação para outra pessoa. E daí, agora a gente vai viver numa paranoia? Não, mas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço é eu nunca posto aonde eu estou no momento aonde eu estou. Se eu posto alguma coisa assim no momento que eu tô ali, provavelmente é alguma coisa que não tem como saber onde eu tô. Eu posto aonde eu vou, não é sempre, eu já fui muito mais postadeira, né? Hoje em dia eu não sou mais, mas sempre depois que eu já fui embora. Aí quando eu já fui embora, eu posto, eu estava no restaurante tal, marca o restaurante, sei lá. Mas a gente nunca sabe quem tá vendo as nossas coisas, assim. Ainda mais, assim, se você trabalha com internet como eu, não tem como você privar a sua conta. Você tem que deixar a sua conta aberta. Então a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas ruins estão por aí, gente. Infelizmente. Esse lance também, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já fez aqui. Às vezes, você segue fulano, vê lá pra mim a postagem. O que será que fulano postou? Mostra aqui pra mim. Por mais que 90% disso seja algo inocente, às vezes só uma curiosidade, uma fofoca ou alguma coisa assim, a gente tem que entender e tem que começar a pensar melhor para quem a gente está passando informações de uma pessoa que não quer que as informações dela sejam passadas. Senão a conta não estaria privada, né? Então, esses cuidadinhos, assim, que a gente tem que ter. No caso dela, teve também essa localização do Snapchat. Se você usa o Snapchat, eu acho que hoje em dia o Snapchat já meio que caiu em desuso aqui, né, no Brasil. Mas se você usa, desativa essa função, entendeu? As pessoas não precisam saber o que você está fazendo o tempo inteiro, a todo momento, sua localização, a não ser pessoas realmente que se importam com você, seu pai, sua mãe, pessoas que realmente amam você ali, que estão preocupadas com você e que até seja bom até que elas saibam a sua localização. Por exemplo, meu pai sempre sabe onde eu tô. Ele sabe a minha localização 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu acho isso bom. E eu também sei onde ele tá. Mas, claro, tem gente que não se sente à vontade com isso, né? Mas, tudo isso é pra dizer que você pode usar a internet de uma forma boa ou de uma forma ruim. Infelizmente, tem pessoas que estão aí pra usar de uma forma ruim. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nesse caso que teve essa menina que ficava passando as informações pra ele, eu acho que talvez ela não soubesse o que ele ia fazer. Ela achou que era uma curiosidade de ex-namorado, o ex que não superou. Vou mandar onde ela tá. Ela talvez não imaginou que uma coisa ali que era virtual, um stalkear da vida ali virtual, se tornou numa morte. E numa morte que é da vida real. E que não tem volta. E que não tem como dar um Ctrl+Z. E que não tem como você voltar passos atrás e... não, nada aconteceu. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não vive, infelizmente, num país perfeito, num mundo perfeito, com pessoas perfeitas e boas. Existe sim a má intenção, existe as pessoas que querem fazer mal, e a gente tem que se proteger. Então, eu acho que é isso, assim, a gente pode aproveitar as coisas boas da internet, mas a gente pode ser também um pouco mais reservadinho, né? Não precisa ficar o tempo inteiro aí como se fosse um Big Brother. Sobre os pais, eu encontrei aqui que o pai fala... Nossa, agora minha voz sumiu de vez. Mas vamos lá. Sobre os pais, que eu queria falar aqui pra vocês pra finalizar, é que o pai, ele diz no documentário que ele queria ter feito mais como pai. Ele até chega a dizer que ele queria estar lá naquele momento, defender ela de alguma maneira. E me dói o coração de pensar nesse sentimento, né? De pai, de mãe também, de não ter conseguido proteger a filha. E a mãe, ela fala que sente muitas saudades da amizade que ela tinha com a filha, porque não era um relacionamento só de mãe e filha, elas eram muito amigas. E como eu falei lá no início, eles amavam a presença um do outro, amavam ficar juntos e aproveitar momentos em família. E é isso pro caso de hoje, gente. Minha voz realmente está indo embora com Deus agora. E eu peço desculpas porque ficou... assim, difícil pra eu conseguir falar da maneira correta aqui com vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim. E eu espero conseguir gravar o outro vídeo dessa semana, gente, porque realmente a minha garganta agora, ela
adeus, Renata. Ela falou assim, ó, tchau, não vou mais falar com você. Então, qualquer coisa eu aviso vocês na comunidade aqui sobre o vídeo de quinta-feira. E tem algumas coisinhas que eu quero trazer aí sobre a comunidade de membros, mas eu ainda não vou contar, mas posso dizer que estamos em desenvolvimento, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até!